Então, estamos de volta com a nossa segunda aula de hoje. E como você sabe que a nossa segunda aula da terça-feira é História, certo? Então, daremos continuidade ao nosso estudo da lição 7, certo? E ela se encontra na página 314, certo? Vamos lá, pegue o livro e abra-o na página 314, certo? Se você ainda não conseguiu abrir o livro, você pausa o vídeo e abre ele na página 314, ok? Então, agora que você já está com o livro aberto, vamos começar depois do quadro, certo? Depois do quadro que tem a coroação de Napoleão, certo? Esse quadro data de 1807 e foi pintado por Jacques Louis David, certo? Então, hoje nós vamos estudar sobre a vinda da família real para o Brasil. Eu não prometi para vocês na aula passada que veríamos como a família real escapou de Napoleão, a família real portuguesa. Então vamos lá, leia junto comigo. Para escapar das tropas de Napoleão, a família real e toda a corte, isto é, a nobreza, que ocupavam altos cargos, decidiram embarcar às pressas para o Brasil. Então, para escapar das tropas de Napoleão, que temiam ser muito fortes, certo? E que poderiam prender a família real portuguesa e assim dominar Portugal, certo? E também prender a nobreza, assim o país estaria rendido, ou seja, estaria prisioneiro de Napoleão. Então a família real e a nobreza decidiram vir para o Brasil, certo? Escaparam, então até mesmo fugiram. Alguns consideram como ato de covardia, mas não foi bem uma covardia. Na verdade, foi uma estratégia política muito inteligente. Porque se Napoleão, quando chegou em Portugal, não conseguiu encontrar o rei, então não poderia dominar 100% Portugal, certo? E as pessoas, então, poderiam esperar o retorno do rei e assim não ficariam esperançosos para a derrota de Napoleão. Então foi uma estratégia política, certo? E claro, eles embarcaram às pressas, certo, para o Brasil, para as tropas de Napoleão não os pegarem. Mas até mesmo quando as tropas de Napoleão chegou a Portugal, eram tropas fracas, eles não necessitavam ter fugido, mas mesmo assim acabaram vindo para o Brasil. Então vamos lá continuar. As embarcações portuguesas chegaram à colônia, ou seja, no Brasil, em janeiro de 1808. Então, a família real desembarcou no Brasil, certo? No ano de 1808, certo? Então vamos continuar agora na página 315, ok? Tão logo chegou a Salvador Dom João, tomou uma medida muito importante. Assinou um decreto que mandava abrir os portos da colônia para as nações amigas. Dessa forma, permitiu que todas as nações aliadas a Portugal, principalmente a Inglaterra, vendessem diretamente seus produtos ao Brasil e comprassem os produtos brasileiros sem intermediários. Então, assim que Dom João chegou a Salvador, certo? Ele tomou uma medida, certo? A primeira medida foi ele o que? Ele disse: vamos abrir os portos, certo? Que os portos é o lugar onde os navios atracam, ou seja, onde os navios param, certo? Então eles param ali para descarregar e também para serem carregados, para os passageiros descerem e para os passageiros subirem, certo? Então ele abriu os portos para todas as nações amigas de Portugal, principalmente a Inglaterra. Assim, as nações amigas de Portugal, como a Inglaterra, poderiam fazer negócios diretamente com o Brasil. Não necessitariam ir até Portugal para pegar as coisas, poderiam vir diretamente ao Brasil e não correriam o risco de dar de cara com as tropas de Napoleão, certo? Então, Dom João abriu os portos e assim tiveram livre acesso e compraram sem intermediários. Vamos seguir. No Rio de Janeiro, o príncipe Dom João tomou uma série de providências para tornar a cidade adequada a servir de sede do Reino de Portugal. Foram criadas várias instituições, como o Banco do Brasil, o Jardim Botânico, a Imprensa Régia, a Biblioteca Real, as escolas de ensino superior e outras, certo? Então, além do decreto de abertura dos portos que Dom João fez para Salvador, em Salvador,
Ele também tomou uma série de medidas para a cidade do Rio de Janeiro, para que ele pudesse ser uma capital adequada do Reino de Portugal, certo? Então, a capital foi transferida para o Brasil, mais especificamente para o Rio de Janeiro. E quais foram as providências que ele tomou? Então, ele teve que abrir um banco, não é mesmo? Já que o dinheiro ia circular. Então, ele abriu o Banco do Brasil. É o mesmo Banco do Brasil que existe até hoje, certo? Na hora que você escutar falar Banco do Brasil, então é o mesmo banco que Dom João VI abriu quando chegou no Brasil. O Jardim Botânico, certo? Que é um jardim muito bonito que tem no Rio de Janeiro. A imprensa régia, que até então não tinha a imprensa no Brasil, certo? Então autorizou o funcionamento da imprensa e a publicação de jornais. Também a abertura da Biblioteca Real, certo? Para colocar os livros e para as pessoas terem acesso à leitura. Escola de nível superior, certo? Como as faculdades, para as pessoas começarem a se formar. Se não me engano, a primeira a ser aberta foi o curso de Direito, certo? Entre outras medidas, certo? Que ele tomou. Vamos ver o que o cachorrinho está falando. Até o início de 1800, apenas navios portugueses podiam embarcar e desembarcar produtos no porto brasileiro. Então, até 1800, certo? Antes da família real vir para o Brasil, apenas os navios que poderiam atracar no Brasil, embarcar e desembarcar, eram os portugueses. Nenhum outro podia, certo? Nenhum podia fazer comércio. Apenas os navios portugueses. Mas aí isso mudou quando a família real veio para o Brasil, certo? Então vamos continuar para o segundo ponto de hoje. A colônia foi elevada a Reino Unido. Em 1815, com o fim do domínio de Napoleão Bonaparte sobre a Europa, Dom João determinou que o Brasil não seria mais colônia, elevando a Reino Unido, Portugal e Algarves. Então, em 1815, acabou o domínio de Napoleão na Europa, certo? Acabou o Império de Napoleão. Então, Dom João ainda estava no Brasil, mas ele não queria que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal. Então, o que foi que ele fez? Elevou a categoria do Brasil a reino, certo? A Reino Unido. Então, eram 3 reinos unidos. O do Brasil, o de Portugal e o de Algarve, certo? Que é uma região hoje que está ao sul de Portugal, ok? Então, ele elevou e o Brasil tornou-se reino. Não era mais uma dependência portuguesa, certo? Ele era um reino com direitos. Então, vamos lá continuar. Com a morte de sua mãe, Dona Maria I, Dom João foi nomeado rei de Portugal e do Brasil. Ele recebeu o título de Dom João VI. Então, quando a mãe de Dom João faleceu, que era Dona Maria I, que então, até então era a rainha de Portugal, certo? Então foi só aí que Dom João recebeu o título de rei, certo? Porque ele era o príncipe regente, era ele que tomava conta, porque a mãe dele não podia tomar conta do reino, certo? Tinha problemas e não podia, problemas de saúde, não podia tomar conta. Então era ele que tomava. E só depois ele recebeu o título de Dom João VI. Vamos continuar. Essa situação, de um lado, era uma vantagem para a antiga colônia, que já recebera várias mudanças com a transferência da corte portuguesa. De outro, era uma maneira de conter a ambição do Brasil se tornar independente do domínio português. Então, como o Brasil foi elevado a Reino Unido, certo? Teve 2 lados, certo? A história teve 2 lados. Então, o lado era a vantagem, que era o quê? Que o Brasil passou por diversas transformações. Até então só tinha canaviais, fazendas e pequenas vilas e as paróquias, certo? Mas depois que ele passou a ser reino, quando a família real veio para o Brasil, abriu banco, abriu escola, abriu jardim botânico, abriu biblioteca, abriu jornal, abriu os portos. Então, foram várias vantagens para o Brasil, que tornou-se reino, certo? Mas também teve a desvantagem, que o quê? Que também, já que o Brasil foi elevado a reino e a Reino Unido, então retirava-se a ambição do Brasil ser independente, já que já era Reino Unido, tinha amizade com Portugal, já tinha várias coisas, então não precisava ser independente, certo? Então, a partir disso,
foi que teve esses dois lados. O Brasil teve suas vantagens, mas também perdeu a ambição de se tornar independente, uma nação independente de outra. Vamos lá seguir. Com essas mudanças, as capitanias passaram a ser chamadas de província. Então, as capitanias hereditárias que existiam no Brasil, que nós estudamos anteriormente, deixaram de ser capitanias e passaram a ser províncias, certo? Receberam o título de províncias, ou seja, tinham seus próprios governadores, tinha suas leis, certo? Tinha, podemos dizer, suas repartições públicas, como tribunais, juízes, certo? Escolas. Então, uma série de coisas iam chegando com o desenvolvimento quando se tornavam províncias, ok? Vamos continuar. Em 1821, Dom João VI voltou para Portugal para garantir o trono na Europa, pois os portugueses estavam revoltados com o abandono do rei durante a Guerra Napoleônica. Então, em 1821, as cortes portuguesas se enraivaram, disseram, não, que negócio é esse? Do rei estar no Brasil, ele tem que estar aqui em Portugal. E o povo dizendo, calma, ele tá lá no Brasil, tá tranquilo, tá dando tudo certo. Não, mas ele abandonou Portugal, esses anos todos teve a Guerra Napoleônica, e ele lá no Brasil, e nós aqui em Portugal, então ele tem que vir. Aí, para ele garantir o trono, certo? Não perder o trono, então ele teve que voltar a Portugal, mas contra a sua força, que ele queria ficar no Brasil. Mas os portugueses estavam revoltados, então ele teve que voltar. E voltou no ano de 1821, certo? Aí vamos continuar. Ao se despedir, entregou a chefia do governo brasileiro ao seu filho Dom Pedro. Então, quando ele se despediu do Brasil, ele deixou aqui no Brasil o seu filho, Dom Pedro, que até então era príncipe, certo? Não era ainda rei e imperador do Brasil, era apenas príncipe de Portugal, Brasil e Algarve, certo? Ele era príncipe do Reino Unido. Então ele ficou como príncipe regente, representando o rei nos assuntos políticos no Brasil e tomando algumas decisões, ok? Então essa foi a nossa aula de história de hoje, foi um pouquinho maior, mas tudo bem, tranquilo, certo? Era um conteúdo só, um tema só. E você já sabe, não é mesmo? Se você não entendeu, você já sabe o que fazer. Me liga para retirar a dúvida, certo? Mas eu espero que você tenha gostado bastante desta aula. E como atividade, eu quero que você faça atividade de história, certo? Na página 316. E quando terminar, você me manda a foto, certo? Inclusive a quinta questão deve ser feita no caderno, certo? Então, lembre-se, tome muito cuidado, beba bastante água e até amanhã com as nossas próximas aulas. Tchau!